O Ministério Público afirmou nos bastidores para a revista Veja que o Flávio Bolsonaro, ao ganhar esse habeas corpus que o enviou para a segunda instância, ganhou uma sobrevida e que, para reduzir a quantidade de danos nesse processo, eles já estão considerando denunciar o Fabrício Queiroz separadamente, para não correr o risco até mesmo que o Fabrício Queiroz seja libertado por causa da demora no processo. Essa notícia é muito importante aqui para o canal, porque quando o habeas corpus do Flávio Bolsonaro saiu, eu vim aqui no canal, publiquei um vídeo e eu disse, olha, isto foi ruim para nós, isto foi ruim para nossa causa. Flávio Bolsonaro escapou da justiça e até essa palavra irritou as pessoas, porque não era isso o que elas queriam ouvir. Para ajudar ainda mais, naquela época, outros colegas estavam falando que o habeas corpus do Flávio Bolsonaro tinha piorado a situação para ele e que isso era positivo. E muitas pessoas falam, não, é isso mesmo, é positivo. E não era positivo. Eu disse que não era positivo. E essa matéria aqui prova exatamente o que eu tinha falado. Eu vou explicar para você do que eu estou dizendo na boca dos próprios procuradores que disseram exatamente a mesma coisa. Faltou só terem usado a palavra escapou. Por isso é importante que você também acompanhe o canal Rony Teles, porque às vezes a gente dá uma opinião diferente e erra, mas às vezes a gente dá uma opinião diferente e acerta. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui a gente combate diariamente o Jair Bolsonaro, oferecendo uma linha argumentativa, racional, contundente, mas também bem-humorada, e também de vez em quando a gente vem para mostrar que o que a gente fez lá atrás e apanhou, na verdade, merecia um elogio, beleza? Então, senta o dedo no like e comenta aí embaixo. Eu entendi o que você está explicando, beleza? Você vai ser bem-vindo de toda forma. O importante é você sentar o dedo no like, se inscrever e considerar assinar o canal Rony Teles. Muito bem, vamos recapitular. Você vai se lembrar que o Flavinho Chocolate ia ser denunciado, estava tudo pronto, a investigação estava resolvida. Ele seria denunciado numa sexta-feira dessas passadas aí, que eu não me lembro exatamente qual seria o dia. Ele só não foi denunciado porque os procuradores estavam esperando o resultado de um habeas corpus que seria julgado para decidir se o Flavinho ia ser enviado para a segunda instância. Foi um pedido da defesa do Flavinho Chocolate. O pedido foi julgado, o Flavinho Chocolate venceu por 2-1, lembrando que entre os desembargadores estava aquele lá suspeito de ser bolsonarista e envolvido com corrupção, suspeito de envolvimento com corrupções na saúde, sócio de uma empresa, mas não vem ao caso. O ponto é que o Flavinho venceu. E nós falamos, olha, o Flávio Bolsonaro ganhou uma sobrevida importante e isso é ruim para nossa causa. Naquele mesmo momento, outros canais estavam naquela vibe mais alegre. Não, veja bem, ele ganhou esse habeas corpus, mas a coisa vai piorar para ele, porque chegando no STF, ele vai encontrar o Gilmar Mendes e a situação vai piorar e blá blá blá. Eu falei, ó, isso é verdade, ok. Mas pela via da primeira instância, ele também ia encontrar o Gilmar Mendes lá na frente. O que muda? Estão olhando para um ganho que já era um ganho antes de ser adquirido e deixando de olhar para o que nós perdemos. E o que nós perdemos, Rony? Nós perdemos a oportunidade de ver o Flavinho Chocolate ser denunciado durante a fase em que o STF estava com todo o sangue nos olhos possível. Durante a fase em que a mídia está fazendo um calhamaço de denúncias contra o Jair Bolsonaro e nós temos aí 1.100 e tantas pessoas morrendo por dia por conta da gestão de um ministério que o ministro nem existe. Nós temos aí 60 mil mortes a caminho e ministros da educação sendo colocados e retirados antes mesmo que consigam sentar na cadeira. Você já me viu aqui no canal várias vezes falar, olha, tá faltando opinião popular para derrubar o Bolsonaro, porque já tem os carvão, já tem o isqueiro, já tem a churrasqueira, falta só a carne. E, no caso, a carne é essa opinião popular. Se cansar de Bolsonaro, sim, a opinião popular já se cansou de Bolsonaro, mas ela ainda não se cansou o suficiente para forçar os deputados, até mesmo do Centrão, a abandonarem Bolsonaro. Então, nós perdemos, com esse adiamento do Flávio Bolsonaro, segundo a minha interpretação, um timing, né, uma sincronia, um alinhamento de planetário de catástrofes que seria importante para ajudar a empurrar o jabuti chifrudo agora, de uma vez por todas, para cair do poste. Foi isso que eu tentei dizer com o meu vídeo. Quem está dizendo isso agora não sou eu. São os próprios procuradores do Ministério Público. Eu adoraria colocar o cartãozinho para você aqui, para você ver o que eles estão falando. Mas eu vou ler para você aqui, a notícia está na revista Veja, está lá, vai lá. Ministério Público diz que Flávio Bolsonaro ganhou uma sobrevida e avalia denúncia contra Fabrício Queiroz isolada.
O Ministério diz que a sobrevida é resultado de uma decisão do STF ter adiado, no mínimo para agosto, o julgamento de recursos que questionam o foro de Flávio Bolsonaro. Então, caiu no STF, eu falei para você, naquele vídeo, tá lá, olha, agora o STF não pode julgar as coisas na carreira assim, não deve. E estão questionando, o Gilmar Mendes não devia ter pedido explicações, não devia por quê? Tem que pedir, tem que fazer tudo certinho, porque ele vai voltar para a primeira instância. E depois eu vou falar que foi favorecimento. Celso de Mello a mesma coisa, tá marchando para cima dos Bolsonaro sem dó nem piedade, mas nem por isso ele tá queimando a largada. Olha só quantos dias ele demorou para divulgar o vídeo da reunião manicomial. O STF tá fazendo o que ele tem que fazer. E se errou lá atrás com Lula e impedir imediatamente que o Lula tomasse posse como ministro, não significa que agora ele tem que errar de novo. Talvez seja mais um motivo para que o Gilmar Mendes não tome a decisão precipitada, que foi o que ele falou sobre aquela decisão. Naquela época, as informações que chegaram até mim me fizeram tomar aquela decisão. Não me arrependo da decisão, mas eu sei que as informações eram equivocadas agora. Então, ele está levantando mais informações. Todo esse tempo, no final das contas, recesso de 30 dias e recursos e mais não sei o que, acabou, está esfriando. Bolsonaro, quando foi a última coisa que o Bolsonaro falou sobre o STF? Você se lembra? Se você que está aqui todo dia já esqueceu, eu pergunto, será que o cidadão que só acompanha o Jornal Nacional se lembra? Ninguém nem lembra mais que o Bolsonaro é miserável fora da nossa esfera, porque agora ele tá bonzinho. Até Reinaldo Azevedo já teve a cara de pau de falar no seu programa que o Bolsonaro agora descobriu a sua veia democrata, na verdade, e eu espero que seja para sempre. Que espera o quê? Não, Reinaldo, você sabe disso. Você sabe muito bem que enterrados esses processos de Flávio Bolsonaro, de Fabrício Queiroz, você sabe muito bem que enterrados os processos de cassação de chapa e implantado com sucesso a promiscuidade com o Centrão, o Bolsonaro vai ficar ainda pior do que o que ele estava. Ainda pior. Assim como o processo de impeachment que fracassa fortaleceria o Bolsonaro, denúncias na justiça e processos de cassação de chapa que naufragam vão fazer com que Bolsonaro volte ainda mais ácido, ainda mais genocida, ainda mais criminoso. É só uma questão de esperar, ou você duvida disso? Então, na minha humilde opinião, para sintetizar, Flávio Bolsonaro vai achar a justiça dele. Seja na primeira instância, seja na segunda instância, seja no STF, seja na cova, seja na unha do capeta. A justiça vai chegar para ele. Agora, ela vai chegar no momento em que vai ser útil para nós derrubarmos o Bolsonaro? Isso só o futuro dirá. Um desses momentos, talvez nós tenhamos perdido naquela sexta-feira onde a denúncia não foi apresentada. Talvez, olhe só como o futuro é uma coisa complicada. A denúncia venha a acontecer em um momento pior que aquele. Quem sabe o futuro? Não dá para saber. Mas nem isso nega o fato de que ela deixou de acontecer em um dos momentos que o cavalo passou selado na porta. Agora nos resta esperar que o cavalo passe novamente. E te faço até um alerta. Se essa denúncia do Flávio Bolsonaro vier a acontecer e o Flávio Bolsonaro for preso por corrupção e não se conseguir provar o envolvimento do Jabuti Chifrudo, mas o Jabuti Chifrudo já tiver arquivado todos os processos de cassação de chapa, já tiver conseguido fazer com sucesso o Rodrigo Maia arquivar todos os pedidos de impeachment, já tiver ou resolvido ou passado sem resolver o problema do Covid-19, os comércios já estiverem abertos e as pessoas já estiverem levando as suas vidas normalmente, pode ser que nem a prisão do Flávio, nesse momento tardio, leve à queda do Jabuti Chifrudo, porque algumas pessoas subestimam a capacidade desse carrapato de continuar grudado na teta do Estado. Não se esqueça que Jabuti Chifrudo está há 30 anos grudado na teta do Estado. Não se esqueça que Bolsonaro, pai, matou 60 mil pessoas por uma gestão. 60 mil, o dobro do que ele prometeu. E não caiu. Será que alguém esquece que nós temos o presidente mais incompetente da face da terra, em todos os tempos humanos na presidência, que já atacou jornalistas, que já atacou juízes do Supremo Tribunal Federal? E ele não cai, e ele não cai de 30% também na aprovação popular? Olha, eu não sou religioso a esse ponto, mas se existe o negócio do pacto continhoso, você que é religioso gostaria que você refletisse. Não existe alguma coisa aí, não? Não tá errado isso? Vai lá e mata uma pessoa, e fica na presidência. Então o Jabuti Chifrudo, que eu quero com isso, não é fácil de ser derrubado, não.
Então, cada oportunidade que o cavalo passa selado, eu vejo essas oportunidades passarem. O Flávio Bolsonaro piorou essa sua situação? Eu não sou um especialista em direito, mas para mim essa piora não está estabelecida. Tudo o que espera o Flávio Bolsonaro no STF, agora por causa dessa decisão de mandá-lo para a segunda instância, o esperava antes. Tudo que ele está passando agora poderia ter passado, né? Vai encontrar lá na frente Gilmar Mendes, Celso de Mello, a turma inteira, vai parar lá. Você acha que se ele for condenado em primeira instância, você acha que ele não vai recorrer? Vai recorrer. Em cada um desses recursos seria uma oportunidade nova para a gente fazer mais vídeo, informar mais as pessoas. O Jornal Nacional falar, olha, o Flávio Bolsonaro recorreu da primeira instância, que se ele for direto para a segunda instância, perdemos essa oportunidade. Mas tá bom. Só queria trazer essa notícia para você. O vídeo ficou até longo demais. Não se esqueça, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações do nosso canal. Vamos mais tarde voltar com outro vídeo. Talvez com um tom um pouco mais bem-humorado. Não se esqueça, considere assinar o nosso canal, porque de vez em quando a gente acerta. Tá bom? Um abraço, a gente se fala mais tarde. Fui!